Meu nome é Maria Socorro da Silva Lacerda. Eu nasci no dia 25/8/46. Bom Conselho, Pernambuco. Conheci. Era José Machado. E a minha avó era Maria Machado. O pai da minha mãe. O pai e a mãe da minha mãe. Os pais dos meus pais só conheci minha mãe, só conheci minha avó. Era Maria Barbosa. Naquela época ela trabalhava assim para os outros. A minha avó, parte de mãe, cuidava, ela não saía, não trabalhava não, porque os filhos dela e o marido dela, o meu avô, trabalhava. Eu só não sei te dizer em quê. Na época eu era pequena, muito pequena, não sei te dizer em quê. João Batista e Maria da Conceição. É o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Era uma casinha simples, tijolo. Tinha cama, tinha rede, tinha tudo. Tinha uma porção de casa, era numa rua simples. Morava meu avô, minha avó, morava nós, neto, que era neto. Soube como foi que se conheceram, que a minha mãe contou a gente. Que se encontrou com ele em outro lugar, assim, sabe? E lá se conheceram e ele falou ela em casamento, depois pediu ela, noivou e casou. A minha mãe era de Bom Conselho, agora ele era de outro lugar. O meu pai trabalhava na roça. A minha mãe também trabalhava de roça. Meu pai, a gente se mudou de Bom Conselho para um lugar, eu não estou lembrada se é Barretos ou Barreiros. Quando a gente chega lá, o meu pai disse à minha mãe que ele ia sair e arrumar um trabalho. Ele ia arrumar um trabalho. E depois vinha buscar a gente. Aí, nesse tempo, a minha mãe arranjou uma comadre lá, uma mulher conhecida dela, e a mulher chamou ela para ir para a casa dela, que ela tinha uma venda, e a minha mãe foi. Quando chegou lá, a minha mãe foi, o menino adoeceu, e ela mandou a minha mãe armar uma rede. A minha mãe foi armar a rede. Quando a minha mãe foi armar a rede, em vez de ela pegar no caibo da casa, ela pegou, foi no fio, e morreu eletrocutada, a minha mãe. A minha avó foi acudir a minha mãe, quase morre também. Que pegou os fios no cabelo dela e ela quase morre também, a minha avó. E o povo fizeram aquele enxame de gente, aí tiraram a minha avó, arrastaram a minha avó depressa. Energia de motor, só poucos fios era. Só era essa energia, não tinha essa energia que tem agora. Sim, aí o meu pai foi à viagem. Meu pai foi à viagem. No dia, meu pai mandou um telegrama como hoje. Como amanhã, a minha mãe morreu eletrocutada. Aí o meu pai desapareceu, não veio mais. Aí depois a minha irmã soube que ele morreu de uma virada, que era pau de arara nesse tempo. Aí a minha irmã soube que ele morreu de uma virada do carro. Morreu muita gente. E ele morreu no meio desse povo. Aí eu não soube mais dele de maneira alguma. Até eu tinha vontade de mandar minhas filhas procurar ele pela internet, mas eu pensando que ele ainda era vivo. Eu que penso. Mas eu acho que ele não é mais vivo não, porque um tempo desse, né? Já está, como é que se diz? Todo mundo casado, neto. Acho que ele não é mais vivo não. Meu filho, eu tinha a base, quando a minha mãe morreu, eu tinha a base de 7 para 8 anos de idade. Eu estava brincando, mas me lembra como hoje, eu estava brincando com outras meninas, assim, debaixo assim, no pé do poste. E de cá a gente via aquela multidão de gente entrando e saindo. Aí a minha avó, chegaram e disseram à minha avó, olha, a tua filha, tua nora foi, que era a mãe do meu pai, tua nora morreu agora ali. Aí a minha avó saiu no desespero. Quando chegou lá, quase que ela morria também. Eu entendi assim que ela morreu, e para mim eu tô vendo, ela foi enterrou-se, botaram ela
Comprou o caixão, colocaram ela e botaram, que lá o cemitério era longe, aí botaram num carro, num caminhão, para ir deixar ela, era caminhão, para ir enterrar. Foi no outro dia. Aí apareceu, aí ajeitaram tudo, botaram num caminhão e foram enterrar. A gente ficou, mas a avó da gente tinha de 7 para 8 anos. As crianças desse tempo eram as crianças abestalhadas, não era como as de hoje, que é viva. Ah, eu sem pai, sem mãe, fiquei na casa da minha avó ainda um tempo. Fiquei com a minha avó, a mãe da minha mãe, mas depois vim embora para aqui, para Arapiraca. 5 irmãos. 1 irmão e 4 irmãs. Meu irmão era José, a minha irmã era Nalva, a outra era Tereza, a outra era Zefinha e a outra Margarida. A minha mais companheira de brincar era Nalva. Era brincando assim com brinquedo, assim, brinquedo simples. De roda, brincava de roda, brincava de tudo. Era. Balançador, de balançar. Ai, fazia um balançador debaixo de uma árvore e a gente se embalançava. Era tauba, era. Ah, boneca, eu brincava muito de boneca. As bonecas de pano era, como é que diz? Não tinha esse negócio desses calunguinhas de... Era tudo boneca de pano. Ah, quem fazia era minha avó que comprava. Quando eu saí de Bom Conselho para Arapiraca, cheguei, eu era mocinha nova. Então fui para cá, esse povo me criaram, me pediram para me criar, acabar de me criar. Aí eu fui morar com eles, o Salustiano Bezerra. Eles moravam na Lagoa Queimada, numa fazenda, por nome de Lagoa Queimada, perto de uma fazenda de Antônio Lúcio, do pai de Antônio Lúcio. Ah, a minha vida lá foi boa demais com eles. Eu trabalhava, que eles também quebravam, trabalhava, plantava fumo. Tudo, fazia tudo, era. Eu fazia tudo. É diferente de hoje. Ah, meu filho, fazia muita coisa. Eu quebrava fumo, saía para trabalhar na roça, ajudava ele, quebrando o fumo e botando nos varal, depois do fumo grande. Era de vara. Ah, muita gente, oxe, todo mundo inteiro. Ah, cantava tanta música que eu não me lembro nem das músicas mais. Ah, destalava fumo, destalava, ainda hoje destalo quando tem aí. Lá na Lagoa Queimada. Salão, era salão. Muita gente. Aprendi a fumar com 10 anos, destalando fumo. Com 10 anos e fumei até 20, até depois de véia. Na brincadeira, é. Aí vim deixar aqui porque estava me fazendo mal. Fiz uma promessa a Deus e Jesus me ajudou e eu deixei. Me botaram na escola, ele me botou na escola. A escola era na Lagoa Queimada. Tinha uma mulher que ia ensinar lá as crianças. Aí nessa escola eu ainda aprendi um pouquinho, mas saí de lá. Tinha palmatória. Aquele que não dissesse, meu Deus, como era, eu estava até lembrada um tempo desse. Aí ia pro bolo. Que não fizesse a lição certa, que não, como é que se diz, respondesse as perguntas certas, levava bolo. Era. Mas eu vim aprender um pouquinho depois de que eu estava já de idade. Agora que eu vim aprender um pouco. Estudei a 4ª série. Aí, para poder ganhar mais um dinheirinho avançado, mandaram eu estudar, e eu fui estudar no Pedro Suruagi. Quando eu cheguei lá, fiquei em matemática e português. Francisco da Chaga Lacerda, que ele trabalhava lá no salão e no terreno do pai de Antônio Lúcio. A fazenda era vizinha, a fazenda, perto. Aí conheci ele, começamos a namorar. O meu pai, que era Salustiano Bezerra, não queria... Quando ele passava na frente da casa, Salustiano dizia, vai lá para dentro. Aí eu ia lá para dentro e ele passava. Aí, para conversar com ele, misericórdia, era um trabalho. Era como é que se diz? Ai, ainda hoje eu me lembro. Ele dizia, conversa
pouca. Depois entra, tá bom demais. Salustiano dizia isso. Aí quando eu cheguei a casar com ele, ele foi pedir para noivar, né? Foi pedir a Salustiano, aí noivei, aí eu fugi. Esse detalhes, ele, como é que diz? De socorro, seu pai não quer que nós namora aqui, nós vamos fugir. Eu digo, pois tá certo, aí fugimos. Nós pegamos, só arrumamos as coisas, as roupas, e eu fugi para a casa do Antônio Lúcio. Foi à tarde, aí ele chegou, disse, tá pronto? Eu digo, tô. Aí nós, de pé o quê? De carro. O motorista não me lembro mais. Eles em casa, mas não viram eu quando fugi. Fugi para casa, ela chamava-se Lalá, irmã da Dona Paula. E eu fugi para lá, e a Lalá era casada com o Antônio Lúcio. E Chaga trabalhava nessa fazenda vizinha. Aí lá fizeram meu casamento. Ele aceitou. Não, eu fugi assim, porque logo ele não queria. O casamento foi na igreja, de manhã. Na igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Um vestido muito bonito, grinalda, buquê, tudo. Tinha buquê, tinha tudo. Fizeram uma coisa muito linda para mim. Foi comprado fora a roupa bem bonita. Foi comprado fora a roupa bem bonita. E quando me vestiram, me arrumaram, e arrumaram Chaga, todo de paletó. E nós foi num dia de terça-feira. Foi num dia de terça-feira que nós casamos. Era o padre apitar, era. Teve uma festinha. Assim, só uma coisinha para alegrar. E de lá, quando eu casei, fui dar a benção a ele, né? De lá, o meu pai, Salustiano Bezerra, foi morar e matar, que ele era matador de gado, de boi. Lagoa da Canoa. Aí nós fomos morar lá, perto da Lagoa Queimada, uma fazenda que ele comprou. Aí depois que eu casei, nós demorou um pouco aqui ainda, né? Trabalhando. Aí depois ele disse, socorro, vamos embora para o Ceará. Aí eu fui para o Ceará mais ele. Quando eu cheguei no Ceará, a família dele é de lá, do Ceará. Pai e mãe dele é tudo lá, irmão, tudo lá, morava tudo lá. Família, avô, avó, tudo no Ceará. Quando nós chegamos lá no Ceará, trabalhamos muito. Nós fomos morar na fazenda, nas casas que a mãe dele tinha casa. Ela era professora, Maria Sacramento, do Nascimento, e era professora. Minha sogra, Miguel Lacerda, meu sogro, sim, era agricultor. Eu fui morada da casa deles. Ela era professora e a casinha dela era arrumadinha. Fui bem recebida. Aí fui trabalhar na roça, Chaga, apanhando algodão. Tinha muita plantação de algodão, muita plantação de algodão. Aí depois disso, ele foi trabalhar matando porco, carneiro, bode, para vender na rua. Eu tive 9 filhos. Miriam, José Eduardo, Maria das Graças, Gisele, Cristiane, Miguel, José Edmilson, Gilson, Francisco. Só quem não nasceu no hospital foi Bia, mas o resto nasceu tudo no hospital. Porque na época era uma época muito, como é que diz, onde eu morava não tinha hospital, tinha parteira nessa época. Aí então foi com parteira que ela foi nascida. Tive a Gisele no hospital em Juazeiro e ela deu um pouquinho de trabalho para nascer. Quem escolhia o nome das meninas e dos meninos era eu. Apertou um pouco, ele trabalhava e eu trabalhava também. Eu cheguei aqui, quando eu voltei do Ceará, em 77. Eu voltei de lá para aqui, passei 15 anos em Bom Conselho e voltei para aqui. Aí quando eu voltei, já tinha energia própria. Tinha, já tinha energia na Arapiraca. Não era essa energia agora que tem. Essa energia era do Valdomiro Barbosa. Não, mas não tinha essa energia elétrica assim. Não tinha ainda. Naquela época eu não conhecia ainda a Dona Paula, nem a família dela. Vim conhecer aqui em Arapiraca. A decisão de voltar para Arapiraca é porque nós não estávamos mais gostando de ir lá, que o serviço lá estava muito... Aí ele veio embora. Chaga veio na frente procurar casa pra gente. E eu vim depois. Pra quê? Com meus 9 filhos. De ônibus.
Aqui, quando eu fui arrumar a casa, na Mangabeira. Trabalhei na terra de Mané Procópio, plantando palma. Ele já morreu, Mané Procópio. Aí fui morar na fazenda de compadre Nezinho. Plantava fumo e algodão. Fui morar de moradora. Aí morei uns tempos lá, na terra do compadre Nezinho. E era longe para essas meninas estudar. A minha filha Bia foi trabalhar para eles em Maceió, com os filhos dele que moravam lá, estudava lá. E eu fiquei trabalhando na fazenda dele. Aí depois, aí vim morar aqui na rua. Aí foi o tempo que a Dona Paula me deu um emprego do Estado. Foi o tempo que a minha comadre Paula me deu o emprego do Estado. Aí, quando chegou o contrato, fui para Maceió. Eita, Jesus amado. Fui para Maceió. Quando chegou lá, eita, meu pai do céu. Para escrever e para receber o emprego, foi olha, orei tanto, pedi tanto a Deus. E eu hoje, mas assim mesmo, recebi o meu emprego para trabalhar no Premen. Aí do Premen, eu aluguei uma casa, botei meus filhos dentro e fui trabalhar. E também eu trabalhava e ia para a casa da Dona Paula, que ela me chamava. Ela me tinha como se eu fosse irmã dela. Então, meu filho, eu vou te dizer uma coisa, a minha vida melhorou quando eu conheci a minha comadre Paula. Foi a coisa melhor do mundo. Esses filhos dela eram pequenos, Ricardo, Rogério, Rita Leda. Essa mais velha, só tinha duas, que era a Rosa e Renê. E a Raulena era a mocinha nova. Aí eu ia para lá engomar, lavar e engomar. Aí eu ia para casa da minha comadre Paula, que tinha um salãozão atrás. Quando vinham os candidatos, quando o meu compadre se candidatou para vereador a primeira vez, que ele candidatou-se para vereador e depois candidatou-se para deputado, meu compadre Nezinho. Aí eu ia ajudar a Dona Paula. E depois foi que a Gisela nasceu e ela foi ser madrinha da minha filha e o meu compadre Nezinho. E depois que eu conheci a minha comadre Paula e o meu compadre Nezinho, a minha vida mudou. Mudou bastante, porque ela me tinha como se eu fosse irmã dela. Então, me operei, tive que me operar, e a minha comadre levou eu lá para o doutor Dija. E o doutor que me operou foi doutor Carilli, já morreu ele. Uma pessoa maravilhosa, doutor Carilli, tão maravilhoso. Aí, então, eu me operei, ele me operou, aí ele foi e disse, Socorro, já tá bom de você ir para casa. Aí ele mesmo disse, Paula, arranja aí um apartamentozinho para Socorro. Aí eu fiquei na casa dela. Mas enquanto eu estava operada, a Dona Paula ia lá untar os meus filhos, levar mantimento para eles, para os meus filhos. Ela ia todo dia. E quando foi para ela, eu não vi, ela veio na minha casa, parece que foi uma despedida. E eu tinha ido para uma fazenda visitar uma mulher. Aí ela chegou aqui, perguntou por mim, disse, a mãe não está aqui, ela saiu, foi visitar uma mulher. Aí ela conversou aqui um pouco mais meus filhos. Aí quando eu cheguei, eles disseram que ela tinha vindo aqui. Ah, meu Deus. Aí ela parece que ela tinha vindo, era se despedir de mim, porque ela morreu e eu não a vi mais. A Dona Paula, fui para o enterro dela, só não fui para o enterro do meu compadre, porque quando eu vim saber, ele já tinha se enterrado. E a minha comadre Paula, eu fui lá para o enterro dela. Eu tinha uma amizade com a minha comadre Paula. Ela era uma pessoa muito maravilhosa, o compadre Nezinho era muito maravilhoso. Eu conheci seu santo, eu ia lá para a casa do seu santo, conversava com ele, com a mulher dele. Ah, seu santo era gente maravilhosa. Ele era uma pessoa muito boa e a mulher dele também era uma pessoa muito boa. Ave Maria! Me lembro. Ele deu contrato a mim e a ele, contrato do Estado. A minha atividade eu entrei como agente de portaria, depois fiquei há muitos anos, botar as crianças para dentro e anotar. Aí depois passaram eu e todas. Lembro, Premen, Costa Rego
e Laios. Trabalhei 32 anos. Os alunos me chamavam de tia, me adoravam os alunos. Trabalhava lá no Laios, ele trabalhava também, nós continuamos amigos. Só que o povo não sabia, né, que ele tinha sido meu marido. Aí eu perguntava a mim, por causa que tinha Socorro Lacerda e Francisco das Chagas Lacerda. Dizia, gente, se separamos, mas continuamos mais amigos. Fui para a cozinha fazer lanche, que elas gostaram da minha comida, e os alunos me amavam. Aí as alunas vinham por a porta da cozinha, Dona Socorro, tem comida? Eu dizia, tem. Aí eu empurrava comida nelas. Nos meninos também vinha, rapaz já, dizia, Dona Socorro, todo mundo gostava de mim. Aí dizia, Dona Socorro, volte, mulher, volte pro Laios. Eu dizia, não, meu filho, agora não dá mais. Aí eu trabalhei 26 anos lá, no Laios, completou 32 anos por causa dos outros. Lá foi o maior tempo, era bom demais lá. Me aposentei, que graças a Deus. Naquele tempo eu assistia muita missa. Assistia muita missa à Igreja Católica. Ave Maria eu ia. Quando o Frei Damião ia ali de frente, era nos fundos da igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho. Depois que eu cheguei aqui em Arapiraca, já nessa casa, oro muito, jejuo muito. Agora eu dei para jejuar, porque eu recebi uma palavra de Deus. Tu acredita? O meu filho em São Paulo, eu estou uma missionária e essa missionária dizia assim, foi a partir da semana passada, meu filho, eu estava sem ir para a igreja, eu estava assim, uma pessoa inútil, que não, embora eu orava muito mais, eu estava desgostosa da vida, eu não estava mais jejuando, mas agora eu estou jejuando e estou indo para a igreja evangélica. Recebi essa mensagem e a mensagem ela dizia assim, que a pessoa que estivesse ouvindo ela falar, jejuasse muito, porque o jejum quebrava como é que diz, as muralhas. Todas as muralhas que tinha contra mim, contra meus filhos, contra tudo, as muralhas caíam. Mas foi dito e feito. Eu jejuei 2 vezes, entreguei nas mãos de Jesus. E aí me alegrei. Quando foi de noite, 6 horas, eu já estava pronta, alegre, fui assim, tropeçando, assim, querendo cair, mas fui para a igreja evangélica. E não vou deixar mais nunca. Deus significa o meu Pai. Deus significa o meu Pai, é o Pai que eu tenho, é Jesus. Se não fosse esse Deus maravilhoso, eu não estaria aqui. Eu tenho 36 netos, mais de 10 bisnetos, fora os que eu não sei, que não está na lista. Eu rezo muito por eles. Toda noite eu rezo por o meu neto, pela minha neta, pelas minhas filhas, por os meus filhos. O conselho que eu mandava para eles hoje é que eles pensassem bastante e fosse uma pessoa bem humilde, uma pessoa bem conservada, que não procurasse o que não presta, procurasse só o que é bom, porque é com isso que a gente vive, né? E se a gente for viver no mundo da violência, a coisa é diferente. O cabo vai logo para o cemitério, não é verdade? Sabedoria e inteligência. Olha, o homem sem sabedoria e sem inteligência não é ninguém. Do mesmo jeito é a mulher. A mulher sem sabedoria, ela se perde. E acabou, nem dá com seus filhos, nem dá com seu marido, não dá com seu ninguém, e por aí vai. Meu filho, eu tenho muito neto. Neto, bisneto, todo mundo estudou, até eu estudei. E como é que se diz, tem um amigo nosso que foi criança para São Paulo, e agora ele disse que ele veio aqui visitar nós, a semana passada, aí eu dizendo a ele, dizendo que ia para São Paulo, né? Eu disse, meu filho, se eu quisesse ir, tu me levava. Na hora, Dona Socorro, leva a senhora, leva a Bia, leva e trago. Um conhecido nosso. O nome dele é Morgênio. Aí ele veio e fez uma casa aqui, vai casar. Uma pessoa maravilhosa. Disse a mim que levava nós. Eu e a Bia, é um sonho para mim, para eu ir. Que já que eu vou com ele e venho, vou visitar os meus 2 filhos que tem lá,
E na volta, quando eu melhorar um pouquinho, vou para Tocantins. Eu já fui em Tocantins. As minhas irmãs, tem uma em Garanhuns, ela mora em Garanhuns. Também vou visitar, daqui uns dias eu vou visitar ela. Ah, minha irmã, até Margarida, essa eu não vou lá não, porque eu não sei como é que eu vou. Casou na Grécia com um cara que é... que eu não sei nem o que é que ele diz. Aí eu vou e pergunto por ele, o nome dele é Stat. Tem ela no meu celular. De vez em quando eu falo com ela. Ah, a hora é diferente, 6 horas é meia-noite. Parece que 6 horas é... Não, 2 horas é 9 horas da noite lá. 6 horas... 3 horas, é 9 horas da noite. Tem mais de 40 anos, né? É uns 40 e poucos anos que eu moro aqui. Essa casa não era assim, não. Era uma casinha raquítica. Bairro Misericórdia, tinha um salãozão de fumo aí. Aí era um salãozão de fumo de Orelino. Essa rua era uma rua movimentada de cachaceiro, de bêbado, de tudo. E era aquela uma zoada danada, e era aquela coisa toda. Às vezes a gente nem dormia de noite, era briga, era tudo, mas agora está um céu. Agora está um céu. E essa casa não era desse jeito, Jesus ajudou, Jesus me ajudou, e os meus filhos, e a casa renovou. E o quintal é bem grandão, tem um pé de coco, um pé de sirigu, um pé de acerola, um pé de manga, um bocado de planta. Ah, meu filho, depois de aposentada, trabalhei muito, fiquei doente do joelho, de tanto andar de pé. Comprei uma moto, o meu filho foi me ensinar. Quase eu quebrar a perna. E aí eu não quis mais, vendi a moto. Mas vou comprar outra, em nome de Jesus. Eu vou às 6 horas da noite para a igreja evangélica. Não, missa assisto não. Eu assisto aqui em casa, na televisão. Assisto a missa da Canção Nova, rezo o terço. A reza mais forte que eu rezo para eles, eu entrego eles na mão do Divino Espírito Santo, nas mãos de Jesus, que Deus cubra eles com o manto deles. O Divino Espírito Santo livre eles dos perigos, de todo perigo do mundo. Ele livre. Quebra as forças dos inimigos deles e dos inimigos meus, como Jesus quebrou as forças dos inimigos de Davi. Deus me ama, sabia? Deus me ama. Eu já sofri muito, mas quando eu não sabia falar com Deus. O segredo de eu viver tão bem assim, abaixo de Deus, foi a minha comadre Paula que me deu o meu emprego, e eu, através dela, criei meus filhos. Hoje eles estão com a maioria deles casados. E pronto. O Ricardo ligou para ela, pela graça. Aí eu fiquei esperando, né? Quando eu penso que não, quando eu menos espero, o Ricardo chega na porta, ele e mais outro, um professor. Aí entrou aqui, me abraçou, Socorro, tu tá nova, Socorro. Eu digo, tô nada, meu coração. Aí ele se sentou, foi a maior alegria. Vou fazer a sua história. Eu digo, Ricardo, fazer a minha história. E tem tanta coisa boa e tanta coisa diferente. Ele disse, mas não tem nada não, Socorro. Tu bota só as coisas... Eu digo, tá certo. Eu digo, meu Deus, será se vai ser bom? Ou como é que vai ser, meu Pai do céu? Fiquei assim naquela. Depois eu digo, eu vou seguir. Eu vou deixar ele fazer. Aí ele foi embora, disse, vai chegar umas pessoas aqui, uns homens. Eu disse, quem é, Ricardo? Ele disse, é umas pessoas maravilhosas. Eu disse, tá certo. Tu aceita? Eu digo, aceito. Eu achei maravilhosa. Eu achei maravilhosa, porque não é todo mundo que tem, assim, que tem possibilidade da história da vida sair. A família significa, a minha família significa tudo. Meus filhos, minhas filhas, meus netos, tudo significa tudo para mim. Se eu fosse rica, eu ajudaria tudinho. Assim mesmo, sem eu ser, ainda ajudo. Pode crer. Sofri muito, mas também, hoje, graças a Deus, tenho meus filhos que trabalham, tenho meus filhos que trabalham, tem as coisas. 2 moram em São Paulo e 2 moram em Tocantins. E que o Divino Espírito Santo tome de conta deles, tome de conta de todos. Os daqui e os de lá. Jesus abençoe tudo.
eles já são abençoados por Deus. Ah, não tem riqueza maior e nem melhor do que essa. São Miguel Arcanjo, o anjo Gabriel, São Rafael, é quem acampa ao redor deles, que eu peço todo dia. Eu agradeço a meus filhos. Agradeço a meus filhos, agradeço a minhas filhas, agradeço a todos meus amigos aqui ao redor, agradeço a meus filhos, a minhas filhas, o povo que mora vizinho, e pronto, e sou feliz. Oh, um beijo e um abraço, que eu tive essa oportunidade, por Ricardo Nezinho, e que Deus abençoe, que ele ganhe para prefeito, em nome de Jesus. E para você que está me assistindo, eu mando um beijo, um abraço, e que Deus abençoe, que vocês sejam todos felizes.